Dúvidas que aparecem. Como é interessante quando estamos no meio das dificuldades, como aparecem dúvidas em nosso coração sobre o amor e o cuidado do nosso Deus, não é verdade? Ainda mais quando as coisas não acontecem do nosso jeito e no nosso tempo. Logo queremos arrumar algum culpado e na maioria das vezes acaba sobrando para o Senhor, o nosso Deus. Logo duvidamos que Ele nos ama, logo pensamos que Ele nos abandonou, que Ele não está gostando de algo que estamos fazendo, e isso provoca uma ansiedade em nosso coração e chega até mesmo a provocar uma frustração. Sim, porque de repente pensávamos que tudo iria correr maravilhosamente bem e aí tudo deu errado. Ficamos esperando e as coisas não acontecem. Daí o que vem são realmente as dúvidas. E isso não acontece apenas conosco, aconteceu com um grande homem de Deus chamado João Batista. Sim, aquele que era primo de Jesus e que anunciou a chegada do reino de Deus e a chegada do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. E é sobre João Batista que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, pastor Clodoaldo aqui para mais uma devocional dos personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar de João Batista e o tema será dúvidas que aparecem. Vamos ler a palavra? Mateus capítulo 11, versículos 2 a 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Veja então aqui, irmãos, as dúvidas que apareceram no coração de João Batista enquanto ele estava preso. Ele mandou que perguntassem a Jesus se ele era mesmo quem estava para vir ou eles deveriam esperar outra pessoa. Mas que pergunta esquisita, não é mesmo? João Batista nasceu para isso. Ele nasceu para proclamar a vinda do Messias. Ele veio para anunciar a chegada do reino de Deus e do Messias. E aquele que seria o prometido, que viria para salvar o povo do Senhor. E agora, devido a estar preso, as dúvidas apareceram de forma feroz em seu coração. Repare que chegou aos ouvidos de João todas as obras que Jesus estava fazendo. E mesmo assim ele mandou perguntar se Jesus era o Cristo mesmo. Eu creio que João Batista esperava outra atitude ou outras atitudes de Jesus. Quem sabe dele fazer uma revolução armada e depor todo o Império Romano. Quem sabe João esperava que Jesus, por ser profetizado como filho de Davi, viria com muitas armas para formar um grande exército e fazer Israel ganhar todas as batalhas, criando um império. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio sim para uma revolução, mas uma revolução muito mais poderosa do que uma revolução armada, pois era e é uma revolução espiritual, uma revolução no coração humano em direção a Deus e ao seu próximo. Então, isso meio que perturbou a alma de João Batista, pois ele só ouviu falar das coisas de milagres que Jesus estava fazendo. Não havia uma guerra armada, não havia morticínio, mas havia paz, havia amor, e o reino de Deus estava sendo pregado e vivido de uma forma diferente de tudo que se já tinha visto. Foi isso que provocou dúvidas no coração de João Batista, mas também pudera. Ele estava preso, estava atrás das grades por denunciar o erro do rei Herodes, um adúltero que roubou a mulher de seu irmão. E quando nós estamos parados, quando estamos com problemas, quando tem grades à nossa frente, quando de alguma forma estamos amarrados e sem ter o que fazer, o que aparece realmente é a tal da dúvida, não é mesmo? Começamos a pensar um monte de bobagens, pensamos que não somos amados, julgamos que a vida não vale mais a pena, ficamos ansiosos, preocupados e começamos a dar sinais de uma falta de fé que só vai aumentando. E o que precisamos nessas horas
é de sinceridade aos pés de Jesus. Foi assim que João Batista fez. Ele mandou perguntarem a Jesus e o Senhor Jesus não ficou bravo com ele, mas mandou a resposta através dos discípulos de João. Digam a ele que eu estou fazendo a obra do meu Pai. Estou curando, libertando e pregando o evangelho do reino de Deus. Assim deve ser conosco. Devemos ter sinceridade nos momentos das dúvidas em nossos corações. Devemos nos abrir em oração ao Senhor e lhe pedir calma, paciência e muita fé para nós, né? Devemos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos, para podermos enxergar além das grades, além daquilo que nos prende, além daquilo de ruim que está acontecendo conosco. Pois quando tememos a Deus e o amamos, até o que é ruim terá um propósito para glorificar e bendizer ao nome do Senhor Jesus em nossas vidas. Talvez haja muitas coisas dando errado na sua vida. Talvez você esteja desanimado e frustrado com os resultados ou com a falta de resultados na sua vida e nos seus planos. Mas não se desespere. Busque uma palavra do Senhor a seu respeito e a respeito dessas situações. Às vezes é isso que está faltando. O mais importante é você saber que Cristo está fazendo a obra. O mais importante é você saber que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer e nem no seu tempo. E graças a Deus por isso, porque eu e você somos limitados. Nós não conhecemos o futuro, não sabemos quais serão os passos e os caminhos do Senhor. Eles são maiores do que os nossos, pode ter certeza disso. Então, nessa manhã, o Senhor nos dá essa palavra de calma e de tranquilidade. Ele nos dá a palavra de que tudo está sob controle e sob o controle dele, não no nosso controle. Não deixe de ser sincero com o Senhor e não deixe de apresentar suas dúvidas, mas submeta-se também à vontade dele, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? E para terminar, peça ao Senhor para abrir seus olhos e seu coração, para você poder enxergar além do que está à sua frente, além das grades, além das tempestades, além do deserto, além daquilo que está te prendendo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso bondoso Deus e Pai, nessa manhã apresentamos ao Senhor a nossa vida diante da sua majestade e pedimos ao Senhor perdão, porque muitas vezes temos dúvidas sim, mas viemos, ó Pai, em nome de Jesus, entregar essas dúvidas ao Senhor e colocar aos teus pés com sinceridade. Às vezes nós queremos perguntar por quê, queremos pedir ao Senhor uma direção, queremos entender as coisas. Claro que nem sempre o Senhor vai nos dar a resposta que a gente quer, ou talvez o Senhor vai ficar até em silêncio, mas mesmo assim, nos ajude a termos um coração sincero diante do Senhor, meu Pai, e a aceitarmos a sua vontade, a sua boa vontade, meu Pai, no nome de Jesus. Faça-nos enxergar, além dessa situação ruim que estamos passando, da falta de resultados, do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria. Às vezes essas coisas nos frustram, meu Pai, nos deixam decepcionados, a gente pensa que vai acontecer, a gente pensa que vai dar certo no momento que a gente quer, mas, Senhor, quando nós somos servos do Senhor, não é assim que a vida é. Nós temos que nos submeter à sua vontade, nos submeter à sua palavra, entender que o Senhor tem um plano, um propósito muito melhor e maior do que os nossos. Assim diz a sua palavra, que os teus caminhos, ó Deus, os teus planos são maiores do que os nossos, e nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Perdoa as vezes que ficamos chateados ou aborrecidos, meu Deus, com as coisas que não aconteceram, com as coisas que a gente investiu e não deu certo, Senhor. Ó Deus, nos perdoe de ficarmos decepcionados, mas nós voltamos os nossos olhos ao Senhor, voltamos os nossos ouvidos a Ti. O mais importante é o Senhor fazer a sua vontade. Nos ajude, Deus, a sermos submissos ao Senhor nesse aspecto. Em nome de Jesus Cristo, proteja-nos por detrás e por diante. Não nos deixe sermos assaltados, roubados, Pai, com as dúvidas, ó Deus, que Satanás quer colocar no nosso coração sobre o Teu
teu amor, sobre a tua bondade, sobre o teu cuidado. Em tudo nós daremos graças ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, ó Deus, e te temem. Em nome de Jesus Cristo, que o meu irmão e a minha irmã, ó Deus, possam ter calma, paciência, sabedoria, não murmurar, não reclamar, ó Deus, talvez ser sincero diante do Senhor, Pai, chorar diante da sua presença, mas nunca murmurar ou reclamar, porque o Senhor é quem é o dono da nossa vida, é quem é o Senhor da nossa vida, e nós nos submetemos à sua vontade. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, compartilhem essa mensagem com alguém que você sabe aí que está passando, né, aqueles perrengues da vida aí, né? E de repente estão com dúvidas no coração, desanimados, desajustados. Deus precisa falar com eles. Então, mande essa mensagem para eles lá, tá legal? Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aqui. Inscreva-se aí no canal do YouTube, dá o seu joinha também lá no Facebook, segue a gente para que você possa receber mais palavras como essa. Um grande abraço, Deus abençoe você. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família, na paz do Senhor Jesus.